Muito boa noite, amigos do canal aqui do professor Tiago Leal. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, madrugada, o horário que você vai assistir essa aula de resolução de questões sobre o PJE, a Lei 11.409, 2006, e a Resolução 185 do CNJ de 2013. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like. Quem quiser me seguir, lá no meu Instagram, @prof. Tiago Leal, Tiago com TH. Estou sempre lá, tá? Disponibilizando cursos, e aqui no nosso canal a gente está sempre alimentando com conteúdos para você que vive aí estudando para concursos públicos de tribunais. Então, vamos aí para mais uma aula de resolução de questões. Você que está aí estudando para TJ, qualquer TJ, hoje é obrigatório, em todo edital a gente tem aí a parte de PJE, então os editais de concursos públicos de tribunais, tanto tribunais de justiça estaduais, TRFs, tribunais superiores. Então, o PJE, que é o nosso mecanismo diário de trabalho, né? Toda a justiça se encontra atualmente informatizada, então os editais estão sempre colocando lá esses normativos sobre o PJE. Então, vamos lá começar. Para você que está aí me acompanhando no canal, vamos começar a resolver aqui umas questões para você estudar para o seu concurso público. Então, temos aí a questão número 1, a questão da banca IBFC, prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cargo analista judiciário. Vamos lá para a primeira questão. Quanto à informatização do processo judicial, segundo disposto na Lei 11.409/2006, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos aí marcar verdadeiro e falso nas assertivas. Item 1. O processo judicial eletrônico é aplicado indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, exceto aos juizados especiais. Pessoal, alternativa falsa, porque logo no iniciozinho, artigo 2º, salvo engano, da resolução, da Lei 11.409, nós temos lá o âmbito de aplicação do processo judicial eletrônico. Então, o PJE, ele se aplica tanto aos processos civis, penais, trabalhistas e também aos processos que tramitam nos juizados especiais, tanto juizados especiais estaduais quanto juizados especiais federais. Então, aqui, essa alternativa está falsa, porque não é exceto. Os juizados especiais também estão aí inseridos no PJE. Então, item 1, falso. Vamos para o item 2. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data de publicação. Até aqui está certo, pessoal, né? A gente sabe que, desde o ano passado, os tribunais implantaram o Diário da Justiça eletrônico, e lá é o meio oficial de intimação de advogados, de advogadas, e os prazos processuais eles têm início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação. Então, você vai ver a data da publicação daquela intimação, daquele despacho, daquela sentença, e o dia da publicação, a gente não consideramos o dia da publicação como início de prazo. Então, se uma publicação ocorreu, por exemplo, no dia 8 de setembro de 2025, uma segunda-feira, hoje foi a data da publicação, o prazo só começará a contar amanhã, dia 9 de setembro de 2025, se for dia útil. Como é dia útil, então o prazo teria início amanhã, nesse exemplo que eu dei. Entretanto, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando nos autos a sua realização. Obviamente, pessoal, se o advogado, ele vai ser, muitas vezes, antes do advento do Diário de Justiça Eletrônica, os advogados eram intimados via o próprio PJE, via sistema. Então, o advogado recebia ali uma notificação no PJE, então, o dia que ele tomava ciência era considerado dia de intimação. Então, se o advogado clicou ali no dia 8 de setembro, dia hoje que eu estou gravando essa aula, por exemplo, amanhã já começaria a correr o prazo. Então, nós temos aí essa alternativa, ela é também
Perdão, ela é verdadeira. Então, nós temos aí uma alternativa verdadeira, o item 1 falso. Item 3, vamos lá para o item 3. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 5 dias contados do deferimento de juntada pelo magistrado, os quais serão guardados até o julgamento e devolvidos mediante pedido da parte interessada. Pessoal, essa alternativa ela está falsa. Essa assertiva aí do item 3, ela fala de uma situação, obviamente, né? Aí essa lei ela é uma lei de 2006, o PJ ainda não havia sido implantado nos tribunais. Então, o que acontecia? Muitas vezes os advogados eles iam junto a uma petição, uma quantidade excessiva de documentos para provar o direito do cliente, e a Lei 11.419, ela diz que quando isso for tecnicamente inviável, devido ao grande volume, ou às vezes são documentos antigos, cuja digitalização inviabiliza, né, a leitura desses documentos, o advogado deveria peticionar no PJE, informando que iria proceder à juntada desses documentos. E ele teria o prazo não de 5 dias, mas de 10 dias. E o início do prazo não é do deferimento da juntada, da petição que comunica a juntada de documentos, não. O prazo tem início da data do envio da petição eletrônica, e não do deferimento da juntada pelo juiz. Portanto, estamos aí diante de mais um item falso. Ok? Vamos aí para o item número 4. Vamos aí para o item número 4. Diz assim: no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da Lei 11.419. A alternativa correta, pessoal. Até aqueles que recebem intimação pessoal, como os entes públicos, como os municípios, as autarquias, os estados, o Distrito Federal, a União, além do Ministério Público, da Defensoria, eles têm uma prerrogativa, segundo o Código de Processo Civil, de receberem intimações pessoais, tá? Então, no sistema PJE, todos esses atos processuais, todas as comunicações dos atos processuais, também são feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública. Então, a partir dessa lei, todas as intimações pessoais da Fazenda Pública, da Defensoria, do Ministério Público, são feitas, sim, por meio eletrônico, via sistema PJE. Então, a alternativa aí, verdadeira. Então, o nosso gabarito aí, estão corretas as afirmativas. Quais estão corretas, pessoal? A letra C, apenas a afirmativa 2 e a afirmativa 4. Beleza, gente? Tudo tranquilo aí? Show de bola? Vamos aí, então, gabaritar. Você que está chegando aí, mais uma vez, se inscreve no canal, dá aquele like para nos fortalecer. Vamos para a próxima questão aí, a questão número 2, mais uma questão da banca IBFC, prova de analista judiciário do TRE de Amazonas, do Amazonas. Então, vamos ver aí o que diz o enunciado. De acordo com a Lei Federal 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assinale a alternativa correta. Então, vamos dar uma olhadinha aí e marcar o gabarito correto. A letra A diz assim: a informatização prevista na lei em questão não se aplica ao processo penal. Opa! Achamos aí essa alternativa está errada. Mais uma vez, né? Se aplica tanto ao processo penal, ao processo civil, trabalhista e também aos processos que tramitam nos juizados especiais. Então, essa alternativa ela está falsa, gente. Letra B. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.
Obviamente, essa é a questão verdadeira, gente. Isso aqui está correto de acordo com a Lei 11.419. Depois da implantação do PJE, os atos processuais realizados por meio do sistema, eles se consideram realizados no dia e na hora em que os advogados enviam via PJE. Então, antigamente, a gente tinha uma limitação, os atos processuais só poderiam ser realizados pelos advogados até o horário de funcionamento do fórum, até o encerramento do expediente do fórum. Hoje, não. Tá? Com o PJE, o advogado, as partes, o Ministério Público podem peticionar até o horário das 23 horas e 59 minutos, caso seja aquele último dia do seu prazo. Então, o PJE, de acordo com essa lei, ele é um sistema que funciona ininterruptamente. Ele não tem interrupção. Então, pode-se peticionar a qualquer dia e hora da semana, inclusive finais de semanas e também feriado. Então, já achamos aí o gabarito. Vamos ver por que as demais alternativas estão erradas. A letra C diz: a petição eletrônica enviada para atender prazo processual será considerada tempestiva se transmitidas até o horário do término do expediente forense do último dia do prazo. Está errado, gente. Então, imagine que hoje, dia 8 de setembro de 2025, o advogado, hoje, ele termine o seu prazo processual. Hoje é o último dia para ele protocolar um recurso. Então, o prazo não vai terminar no horário de fechamento do fórum, não mais. O horário irá até às 23 horas e 59 minutos, que é o horário que ele poderá peticionar no sistema PJE. Letra D. Considera-se transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância, com a utilização exclusivamente da rede mundial de computadores, da internet. Pessoal, essa alternativa aqui, ela peca porque ela se utiliza da expressão exclusivamente. E a lei, ela não coloca exclusivamente, ela coloca preferencialmente. Então, estamos aí diante, né, daquela banca, e deve ser uma banca que realmente cobra mesmo a memorização, a fixação da letra da lei. Então, se você está aí e vai fazer uma prova da banca IBFC, se ligue nisso, porque ela é uma banca que privilegia muito um texto puro, a lei seca, tá? Então, é uma banca que tem também como característica gostar muito de colocar nas questões prazos. Então, fiquem aí atentos aos prazos. Então, o gabarito dessa questão é a letra, vamos colocar aqui, é a letra B. Ok, pessoal? Letra B. Vamos para mais uma questão aí, ó. Agora, coloquei para vocês aí uma questão do CESP, SEBRASP, né? Aquela famosa banca onde um item errado elimina um correto. Vamos dar uma olhadinha aí numa prova que caiu neste ano de 2025 do CESP-SEBRASP, tá? Cargo de analista administrativo, especialidade direito. Então, diz aí, de acordo com a Lei 11.419, julgue o item a seguir relativo ao processo judicial eletrônico. E aí vem a assertiva com o seguinte teor: para fins de tempestividade e atendimento do prazo processual, a petição eletrônica deverá ser transmitida até o final do horário do expediente forense do último dia do prazo. Novamente errado, gente. Essa assertiva está errada. Porque se vocês olharem o artigo 3º, parágrafo único da Lei 11.419, o horário, como eu já ressaltei na questão anterior, vai até às 23 horas e 59 minutos, caso seja o último dia de prazo. Então, esquece essa coisa de fim de horário do expediente. Isso não rola mais. Pode terminar, o fórum pode fechar, e o advogado poderá peticionar tranquilamente no sistema PJE. Então, aí, assertiva errada. Se você quiser conferir, você vai lá no artigo 3º, parágrafo único da Lei 11.419. Tranquilo, gente? Super de boa aí. Beleza, né, pessoal? Então, é isso aí. Não é uma matéria complicada, mas ela tem muitos detalhes, tá certo? Claro, obviamente, que se tem você aí que está do outro lado, que é advogado, que é advogada, que já usa o PJE e está estudando para concurso público, você vai ter alguma certa facilidade, porque você já manipula o sistema aí no seu dia a dia, mas também
Para quem não é bacharel, para quem não utiliza o PJE, não é nada impossível. Por quê? Porque as questões são questões que trabalham exclusivamente com o texto da lei, gente. Então dá para a gente desenrolar. Então vamos lá, então, para a questão número 4. Mais uma questão do SEBRASP, antiga CESP. De acordo com a Lei 11.419, julgue o item a seguir, relativo ao processo judicial eletrônico. Vamos aí para a assertiva. Ela diz o seguinte: para a identificação inequívoca do signatário, é imprescindível que sua assinatura eletrônica seja baseada em certificação digital, emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Corretíssimo, pessoal. Artigo 2º, inciso 3º, a linha A da Lei 11.419. Pessoal, repara bem, antigamente, antes do advento do PJE, o que nós fazíamos, tanto os magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública e advogado, o que é que garantia a autenticidade de um documento? O que é que garantia que aquele documento havia sido produzido pelo seu signatário, pelo subscritor daquele documento? Era a assinatura de caneta. Então, o juiz, quando proferia uma sentença, ele assinava de caneta. Então, a assinatura era o atestado de que aquele magistrado, aquela pessoa, havia produzido aquele ato processual. Como nós estamos num ambiente virtual, então não é mais possível, por razões óbvias, a gente assinar os documentos do processo através de uma assinatura física. Essa assinatura, ela ocorre, pessoal, através de um certificado digital, que nada mais, nada é do que um token, que é emitido por uma empresa credenciada, entre várias empresas, temos aí a CertSign. Então, você, quando vai nessa empresa, emitir o seu certificado digital, a empresa toma todos os cuidados para garantir que é você, tá? Quem porta aquele certificado digital, e aí, a partir daí, todo documento que você assinar com aquele certificado digital, a sua identificação ela é inequívoca, não vai pairar quaisquer dúvidas sobre quem assinou aquele documento nos autos, tá? Então, super correta, a questão número 4 está certa. Beleza, gente? Vamos seguir aí, então, para a próxima questão, questão número 5. Questão número 5, uma questão aí, eu quis mesclar um pouquinho, tá, pessoal? Colocar aí de várias bancas para você que vai fazer concurso de outras bancas aí, isso pode ajudar você, até se você não conhece, você vai conhecendo a banca, tá certo? Então, vamos aí para a questão número 5, uma questão que caiu no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que é o Estado do Ceará, Fundação Carlos Chagas, prova de técnico judiciário. Caiu a seguinte questão: tendo em vista a informatização do processo judicial, nos termos da Lei 11.419, considere. Então, vamos aí, mais uma vez, analisar os itens e marcar verdadeiro ou falso. Item 1. A data da publicação é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico. Pessoal, corretíssimo. O que é que acontece, pessoal? Quando há um ato processual, quando um juiz profere um despacho, prolata uma sentença ou um acórdão, né, exarado de um colegiado, qualquer ato processual que é proferido no processo, ele precisa ser comunicado às partes. Essa comunicação se dá via intimação. Essa intimação, atualmente, ela é feita através do Diário de Justiça eletrônico. E essa intimação, na verdade, ela tem duas etapas. Então, quando um juiz ele profere uma decisão, tipo, determina a intimação da parte autora para que traga aos autos documentos de imposto de renda, fixo o prazo de 5 dias úteis, está lá. Então, o autor terá que ser intimado através do seu advogado sobre esse despacho para que ele cumpra. Essa intimação, o servidor público do tribunal, quando ele se deparar com essa informação, primeiramente, ele vai jogar essa informação
ele vai disponibilizar essa informação no Diário de Justiça Eletrônica. Então, no Diário de Justiça Eletrônica, essa informação, esse ato processual, esse despacho que eu acabei de dar um exemplo, ele vai ficar publicado. Ou seja, qualquer um já pode entrar no DJE, no Diário de Justiça Eletrônica, e ter acesso a esse despacho. Todavia, depois que há a disponibilização, ainda há uma segunda etapa, que nós chamamos de publicação. Então, quando ocorre a publicação, aí sim, essa data é a data oficial da publicação. Por quê? Porque o prazo vai começar a correr para aquele advogado no primeiro dia útil seguinte da data da publicação e não da data da disponibilização. Ok? Então, muito cuidado com isso. Vocês podem olhar a redação do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 11.419, e isso se encontra lá. Então, item 1, a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Então, o servidor público, ele vai disponibilizar aquele despacho, tá? A publicação será feita no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, tá certo? E o prazo para o advogado começa a correr no primeiro dia útil seguinte da publicação, tá? Então, fiquem sempre alertas a isso aí. Então, item 1 está verdadeiro. Item 2 diz: o uso do meio eletrônico na tramitação dos processos judiciais aplica-se aos processos civil, penal e trabalhista em qualquer grau de jurisdição. Até aqui a questão estava perfeita, gente. Aí vem o erro, mas não aos juizados especiais. Então, pessoal, vejam vocês, né, que isso é algo que as bancas parece que gostam muito. Então, se você, concurseiro, já está percebendo que as bancas gostam muito de cobrar esse âmbito de aplicação do PJE, você já precisa ficar muito alerta. Já acabei de falar e vou repetir. O PJE se aplica aos processos civis, criminais, trabalhistas e aos processos que tramitam nos juizados especiais. Tá? Essa regrinha está no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.419. Cuidado que a tramitação do PJE, nos termos dessa lei, gente, também se dá em qualquer grau de jurisdição. Então, tanto na primeira quanto na segunda instância, há a tramitação do PJE. Porque a banca pode colocar apenas no primeiro grau ou apenas no segundo grau. Está errado, tá bom? Então, esse item 2, ele está falso, né, pessoal? Item 2, falso. Vamos para o item 3. Vamos lá para o item 3. Vamos colocar aqui o item 3. Diz assim: as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Também está correto, pessoal. Artigo 5º, tá? Parágrafo 6º da Lei 11.419. Por quê, gente? Porque, como eu disse a vocês, o que acontecia antes do PJE? Antigamente, o Ministério Público, a Fazenda Pública, eles eram intimados da seguinte forma: ia um servidor público lá, de algum ente público, ou algum servidor do Ministério Público, quando tinha um despacho, uma decisão, para intimar ou o Ministério Público ou a Fazenda Pública, chegava um funcionário, pegava toda aquela montanha de processo, colocava numa van, numa Kombi, ia levar lá para o gabinete do procurador, para ali sim ele tomar ciência. Então, era pessoal essa intimação. Por que se chamava de intimação pessoal? Porque não era via publicação, é uma prerrogativa que ele tinha. Então, de certa forma, ele tinha aí um prazo, né, um tempo maior para ele se manifestar nos autos. Então, os procuradores da Fazenda, membros do Ministério Público, eles eram intimados no seu gabinete. Então, eles ali carimbavam ciente na data tal. Então, a partir dali, no dia seguinte, começava a correr o prazo. Hoje, isso não acontece mais. Por quê? Porque a intimação da Fazenda Pública, de membros do Ministério Público e Defensoria Pública, ela é feita via PJE. Não é pelo Diário da Justiça, mas via PJE. Então, eles recebem uma notificação lá no PJE, clicam, a partir do momento que eles olham o inteiro teor do despacho, da sentença ou do acórdão, no dia seguinte começa a correr prazo. Então, aqui é verdadeiro também, o item 3 é verdadeiro, e o item 4 diz:
Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 horas do último dia. Verdadeiro também. Falei para vocês aquela regrinha, né? Então, hoje, o prazo não se encerra mais com o fechamento do expediente, com o encerramento do expediente do fórum, tá? Então, até às 23 horas e 59 minutos, o advogado pode peticionar, sim. Então, nós temos aí como gabarito, vamos ver aqui o que é a questão quer saber, está correto que se afirma em. Então, qual é a alternativa correta? Nós tivemos aí item 1, 3 e 4. O gabarito é a letra C de coração, gente, tá? Então, gabarito aí, letra C. Letra C. Opa, peraí, que letra D? Cuidado quando você for aí marcar o seu gabarito, viu? Eu já fui concurseiro raiz lá nas antigas e muitas vezes já aconteceu da gente estar morto e cansado quando vai passar o gabarito para a folha de resposta. Muita atenção, tá, pessoal? Eu gostava de já ir marcando, terminava, marcava e não deixar tudo para o final, já era um hábito mesmo. Mas cada um tem sua metodologia, tá bom? Então, vamos aí para a questão número 6. Vamos fazer aí uma questão da Fundação Carlos Chagas, questão número 6, uma prova também do TRT 9. Vamos aí colocar a questão para vocês visualizarem melhor. Questão número 6, aí uma questão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Vamos lá, para a gente entender. Então, diz aí, prova de técnico judiciário, né? Quanto ao processo judicial eletrônico, e a banca trouxe aí 5 alternativas para a gente marcar a verdadeira. Letra A diz assim: a suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação processual, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desses prazos ocorrer a critério do juiz após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência. Pessoal, primeiro ponto, veja só, essa é a alternativa correta, eu já lhes adianto. Veja só, quando ocorre a suspensão dos prazos processuais, vamos imaginar que no dia de hoje caiu um pé d'água, ninguém conseguiu se locomover na cidade, e o presidente do Tribunal de Justiça teve que cancelar o expediente forense automaticamente, no mesmo ato normativo, ele já coloca lá um artigo, ficam prorrogados os prazos processuais. Vamos imaginar que isso foi numa sexta, então somente na segunda que os prazos voltariam a contar. Isso implica o quê? Nesses dias que o processo fica, os prazos processuais estão suspensos, não significa dizer que o advogado ou a advogada não pode peticionar de sua casa. Não, ele pode sim peticionar. Ocorre que, em regra, o magistrado, ele só vai, caso queira, ele só vai apreciar após o término do prazo, da suspensão dos prazos. Então, durante aqueles dias que o processo os prazos ficaram suspensos, o magistrado não tem obrigação de entrar no PJE e apreciar uma petição, ressalvados casos urgentes. Aí sim, se for uma situação de urgência, o magistrado tem e deve, né, apreciar o pedido, porque se trata de uma medida de urgência. Então, de cara, gente, o gabarito é a letra A mesmo, tá certo? Letra A. Vamos olhar porque as demais alternativas estão erradas. Vamos lá, então. Letra B diz: serão considerados, para fins de tempestividade, o horário inicial de conexão do usuário à internet, o horário de acesso do usuário ao sítio eletrônico do tribunal ou ao PJE e os horários registrados pelos equipamentos do remetente. Gente, isso aqui está totalmente errado. Não há nenhuma previsão, nem na Lei 11.419, nem na própria Resolução 85-CNJ. Isso aqui não existe para fim de tempestividade, ninguém vai aferir o horário de conexão do usuário para a internet, tá? Para fins de tempestividade, a gente vai apenas analisar o tribunal se o advogado protocolou eletronicamente a petição até as 23 horas e 59 minutos do dies ad quem, né, do termo final do prazo. Letra C diz: as manutenções programadas do sistema PJE serão sempre informadas com antecedência de 24 horas e somente serão realizadas aos finais de semana,
entre 0 hora de sábado e 22 horas de domingo, ou entre 0 hora e 6 horas dos demais dias de semana. Muita atenção aqui, pessoal, preste atenção. Essa alternativa, ela só tem uma coisa que a torna errada, que é isso aqui, ó. Por quê? Veja só. O PJE, como qualquer sistema eletrônico, ele é passível de falhas, ele precisa estar sendo atualizado o tempo todo. Às vezes o sistema precisa de manutenção. Quando vai ocorrer uma manutenção do sistema, a própria resolução 185, ela diz para a gente que quando for ocorrer uma manutenção, o tribunal precisa comunicar no seu site que vai haver uma indisponibilidade, que o sistema naqueles dias e naqueles horários vão ficar em manutenção, que o sistema vai ficar em manutenção e, portanto, ficará indisponível. Essa comunicação com antecedência é obrigatória nos termos da resolução. Porém, a resolução não diz que essa comunicação tem que ser feita em 24 horas. Isso não existe, gente. Agora, de fato, as manutenções do PJE, elas devem ocorrer preferencialmente entre 0 hora de sábado e 22 horas de domingo. Isso está certo. E se for manutenção feita em dias de semana, entre 0 hora e 6 da manhã. Por quê? Porque esses horários são horários que as pessoas estão dormindo, dificilmente alguém está peticionando. Então, é um horário ideal para que o sistema fique indisponível para sua manutenção. Tá bom? Então, essa letra C só está errada por conta disso aqui. Esse 24 horas quebrou a questão todinha. Letra D diz assim: para acesso ao sistema e assinatura de documentos e arquivos, é obrigatória a utilização de certificado digital. Gente, se a questão parasse aqui, ela estava perfeita. O problema é que ela diz ou usuário e senha. Gente, veja só, quem fez meu curso, os alunos que fizeram o curso comigo de PJE, a gente aprendeu que o acesso ao PJE pode se dar de duas formas. Através do certificado digital, do token, do uso do token, e através de login e senha. Só que o acesso via login e senha, ele é um acesso limitado, porque ele não permite ao advogado assinar eletronicamente um documento. Ele permite apenas consulta a autos eletrônicos. E aqui está dizendo que a assinatura de documentos e arquivos pode ser feita com o uso de usuário e senha. Não, apenas com certificado digital. Então, por isso que a questão está errada. Tá bom? Por fim, a alternativa diz assim para a gente: os documentos produzidos eletronicamente e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados, terão a mesma força probante dos originais, desde que haja manifestação expressa da parte interessada neste sentido. Gente, isso aqui é o erro da questão. Porque o que é que nos diz a nossa resolução e a Lei 11.419? Gente, tudo aquilo que é juntado no processo, tanto documento digitalizado quanto documento digital, cuja explicação, cujo conceito eu dei no curso, tem fé pública, tem valor, se presumem verdadeiros. Porque imagine se todo documento que você junta com uma petição, você tivesse que estar provando que aquele documento é original, gente, o processo não ia andar nunca. Então, esses dois normativos, eles são expressos ao dizerem que os documentos que são juntados se presumem originais e verdadeiros. Agora, eles podem ser impugnados desde que a parte adversa apresente uma impugnação, tá? Um incidente de falsidade. Aí sim, é ônus da parte que alega a falsidade comprovar o contrário. Tá bom, pessoal? Então, dito isso, eu deixo aqui para vocês 6 questões para vocês se deliciarem. Muito obrigado. Quem quiser me siga lá no meu Instagram, @Prof. Tiago Leal, Tiago com TH, tá? Então, um abraço grande para todos vocês e até a próxima, gente. Valeu!